Sua posição não é você. Saia dela e permita-se discutir interesses recíprocos, né? Então, esse né, o acordo baseado em princípios depende disso. Você não é sua posição, né? Então, você não é os R$ 100 e você não é, e o outro não são os R$ 80, né? Vocês não são posições, são pessoas, né? Posições são geralmente focadas em dados materiais, dinheiro, bens, crédito, dívidas, né? E uma vez que você só fixe na posição, você dificilmente vai conseguir utilizar a criatividade, né, para se pensar além dela, para se pensar em outras possibilidades e resolver esse conflito, né? Claro que existem situações em que você vai discutir posição, tudo bem, se é uma questão só de dinheiro, vai pedir mais prazo, né? Vai tentar pagar com outra coisa, vai pedir um desconto, tal. Aí, claro, nós não estamos falando dessas situações, né? Situações que se encerram meramente, né? A discussão de um valor. Nós estamos falando de situações que envolvam uma complexidade, né, naquele caso. E aí, nessas circunstâncias, né, que realmente a negociação, a mediação pode contribuir muito, porque quando você tem complexidade, você não dá para gerir a partir da barganha, né, de prazo, né, de oferecer um pagamento em outro objeto, em pedir um desconto. Então, isso tudo é muito simplório, né? Então, como ele é muito simplório, ele impede que se haja um acordo, que se haja soluções naquelas situações onde está difícil, né, pela complexidade do negócio. E daí que a gente tem que pensar nos interesses, né, que é tudo aquilo que vai além da posição. Então, por exemplo, uma imagem bem interessante para a gente trabalhar com isso, até quero abrir aqui para vocês, é a imagem da psicanálise, né? Então, como diria o Freud, né, nosso consciente é apenas a ponta do iceberg, ou como diria Jung, nosso consciente é apenas o foco de uma lanterna. E essa imagem, né, da ponta do iceberg diz muito sobre as questões, né, das posições e dos interesses. Então, quando a gente olha a posição, a gente pode estar vendo que o conflito está ali discorrendo sobre um bem específico, né? Um cão, por exemplo. Um casal que está se separando está discutindo a posse de um cão. Mas a gente pode, né, se a gente começar nessa situação a perquirir, né, os interesses, né, e por que a pessoa quer ficar com aquele cão e a outra pessoa também quer, né, e começar a analisar aquilo, a gente vai chegar em bases muito mais profundas, né, bases que dizem respeito a o porquê daquela demanda. Então, quando a gente quer realmente permitir um direito solucional, isto é, permitir que as partes consigam chegar a um acordo satisfatório, nós temos que entender os interesses, né? Porque se a gente só olhar as posições, a gente está vendo muito pouco do que está acontecendo, né? Então a gente tem que olhar além disso. E esse olhar é que o negociador e o mediador têm que ter, né? Porque a partir desse olhar é que ele vai realmente construir algo que vai além da barganha, né? Algo que vai permitir que aquelas pessoas realmente resolvam e consigam chegar no ganha-ganha, né? Se a gente ficar trabalhando só na parte posicional, não existe possibilidade de um ganha-ganha, né? Porque uma posição anula a outra. Agora, quando eu falo em interesses, a gente pode chegar a interesses que são recíprocos, né? Pode chegar a soluções aonde uma razoabilidade, né, do acordo permita que se resolva a pendência. Até no livro aqui é bem interessante, né? Ele coloca uma questão de disputa territorial, né? Depois de uma guerra entre Israel e o Egito, né, onde a península do Sinai foi toda ocupada por Israel, né? E aí é uma área que não pertence a Israel, pertence ao Egito, mas devido à guerra foi ocupada. Aí a questão toda é, devolve ou não devolve, né? Uma parte dizia não devolva, outra parte dizia tem que devolver. E qual foi a solução, né?
A solução foi, olha, vamos ver os interesses, né? Então, o interesse do Egito era, olha, aquela área historicamente pertence ao Egito, né? E qual que era o interesse de Israel? Israel era, olha, eu não quero participar de uma guerra de novo, né? Então, para mim, para chegar no acordo, né, teria que ter uma desmilitarização dessa área, né, para não ter uma ameaça de uma nova invasão, em um acordo de paz. Então, esse foi os termos dos interesses que levaram a um possível acordo, a resolução desse conflito. Então, se ficasse só nas posições, né, quem fica com a área não teria solução. Agora, quando se discutiu interesses, a solução foi possível.